atentar a isso. Vocês não podem sair e depois achar, "Ah, eu vou fazer amanhã o restante." Não dá para fazer Vai. isso. Eu vou puxar o cabo da internet lá, Paulo. E como é que vai saber se minha internet caiu? Ah, isso aí é só hack, sei lá, quem que sabe? Isso é o sistema sabe, ué. Não é nós, não. Boa noite, pessoal. Para quem chegou um pouquinho depois, a conversa estava girando em torno, aquela conversa sempre que a gente tem, inicial, né, aqueles 5 minutos antes da aula, em torno das provas que já estão com a programação liberada. O Paulo passou nos grupos, né, Paulo? O calendário, as regras, enfim, vale a pena dar uma olhada lá para vocês não se prejudicarem, tá? Para dar tudo certinho na prova para vocês. Hoje nós vamos finalizar a sessão 4.3 da nossa disciplina de resistências materiais, na nossa última aula, e após este bloco, nós temos um bloco de exercícios, tá? Então, nós vamos fazer vários exercícios relacionados à unidade 4. A unidade 3 a gente fez aula a aula, todos os exercícios, e ainda fizemos alguns exercícios extras que eu trouxe. Neste caso da 4.3, a gente fez alguma coisa lá na 4.1, né? Na 4.2 nós não fizemos, mas nesse daqui a gente traz todos aqueles exercícios presentes, aqueles 9 exercícios presentes no livro, 3 da 4.1, 3 da 4.2 e 3 da 4.3. Então, para que a gente possa cobrir ao máximo possível a disciplina, para que vocês não fiquem com dúvidas, né? Nessa nossa última aula, e daí vocês já vão tendo uma preparação para a prova. Na prova irá cair a unidade 3 e a unidade 4. Não vou cobrar a unidade 1 e 2 nessa prova, porque eu não vejo necessidade, tá? Então, vamos lá. 4.3, eixo de transmissão, é mais ou menos o que ele traz lá naquele enunciado, né? O projeto de um eixo de transmissão utilizando um software. Então, o projetista deve determinar um material com geometrias adequadas para resistir às tensões de cisalhamento máximas quando o eixo de transmissão estiver em uso. Ok. Isso digamos assim, aquele tema de abertura da disciplina, tá? Daí ele traz lá os dados. Eu estou fazendo esse pause porque não funciona assim, funciona o inverso. Né? O projetista deve determinar um material. Não, né? O projetista vai se basear em um material. Tá? Então, ou seja, ele já sai com o material pronto. É inconcebível. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem que fazer. Eu geralmente acabo omitindo essa parte, eu vou direto para o projeto do eixo de transmissão. Mas como eu achei assim, poxa, que isso poderia causar uma ideia errada no povo da mecânica, eu falei, não, vou explicar bem. Não é assim, você vai imaginar criar um material. Pensa. Então, daí você tem lá uma fábrica de carros, você tem 4 modelos, 5, 10 modelos diferentes de eixo, né, de transmissão, e cada eixo é um material. Isso é insano, né? Aí você vai para outra fábrica, então, ou seja, a gente teria quantos materiais? Não. Funciona o inverso. Você pega o material e vê no que ele se adapta e quais as condições que para ele atender o teu projeto. Ah, professor, mas daí eu faço o quê? Nada. Simples assim, você vai variando espessuras, vai variando geometrias, que é a lógica, né? Ao invés de você variar o material, né? Que não teria muito sentido lógico. Ok? Então eu coloquei ali só para fazer essa explicação inicial, para não gerar um mal-entendido na cabeça de vocês. Tá? O processo sempre na estrutura metálica, agora vale para o povo da civil e da mecânica, para os dois. Eu vou dimensionar uma estrutura metálica de cobertura, um exemplo, bem básico. Como é que eu faço isso? Aí eu calculo o tamanho do perfil e vou lá e ligo para a usina e falo, olha, eu vou fazer aqui um barracão, você faz para mim esse perfil que eu quero.
Não faz sentido, né? A indústria fornece tabelas de perfis, livros, é muito comum vocês usarem livros que traz todos os perfis, ele traz todos os perfis metálicos, pessoal. E aí, dentro deste conjunto de perfis metálicos, o que acontece? Você escolhe o perfil que você acha mais interessante? Não é assim. Você cria a tabela e você vai chegar nos valores que você tem. Opa, eu preciso de uma resistência. E aí você dimensionou lá, tá, então para isso eu preciso, para esse tipo, você define qual aço você quer usar, logicamente, né? Então, para este aço, eu preciso de um perfil UDC de 100. Aí você, mas lógico, o teu cálculo não deu 100, deu 98, você usa o de 100. O teu cálculo deu 115, 116, eu vou usar um de 120. Entenderam? Ou seja, você vai na tabela e olha o que está, qual que é o próximo, sempre sobressaindo, né? Então, se você precisa de 115, você vai usar 120. Mesmo, ou seja, você já usou todos os critérios de segurança lá atrás, mas ainda na escolha, você ainda opta, mais uma vez, por questão de segurança, você sempre pega o superior. Então, essa é a lógica. No concreto, funciona algo mais ou menos parecido. A diferença é que a gente pode projetar os nossos pilares, por exemplo. Meu pilar vai ter 30 por 30, 30 por 35, mas só que, veja, nós também caímos quase nessa situação na construção civil, quando a gente fala de concreto. Por quê? Porque quando você dimensiona, esquece, teu pilar não vai dar certo. Sempre vai dar quebrado, né? Então vai dar lá um número quebrado. Então que vai dar, se você, por exemplo, 38 por 38. Só que você não vai fazer. Você vai optar daí por um 40 por 40, sempre frações de 5 centímetros. Por quê? É a lógica. Imagina o pedreiro, ele vai ter que fazer contas o tempo inteiro, porque ele calcula a locação através do eixo, do pilar. Imagina o cara pegar número quebrado ali. É a equação do diabo perfeita para dar errado. É pedir para ter problema na obra, entendeu? Então, por isso se padronizou. Você varia de 5 em 5. Mas essa é a condição. Então, baseado nisto, é que você, voltando aqui para o nosso projeto de eixo de transmissão, você não define o material pelas suas medidas, é ao contrário. Você, pelo material, você define as medidas, tá? Então, eixo rotativo que transmite um trabalho que é igual ao produto do ângulo de rotação. Então, na verdade, pessoal, nós vamos ter muito fácil, muito tranquilo, tá? Então, eu tenho a associação direta entre o trabalho e a potência. E a velocidade angular, dada por o meu W, tá? 2πf. Ou você pode substituir 2πft pela potência, substituindo nessa fórmula aqui, ó. Vou pegar aqui o apontadorzinho, ó. Nessa fórmula aqui, ok? Eu pego este cara, jogo aqui, tirei aquele W. E depois aqui eu posso isolar. Simplesmente eu fiz o quê? Peguei esses carinhas que estão aqui, o 2πf, e joguei para baixo, ó. Tá? E aí a gente tem quem? Nosso torque aplicado. Ok? Então, também posso fazer uma associação em relação ao torque. Tá? Eu tenho o torque, né? Aí eu posso usar quem? Sempre ele vai estar presente nesses cálculos. Quando eu acabei de falar esse cálculo sobre metais e concreto, não foi só por curiosidade ou só para vocês saberem. Não, foi porque lá na frente vocês vão usar resistência dos materiais nos cálculos. E lá na frente vocês vão chegar e vão se deparar com este cenário, que é a realidade de projeto, é a realidade da indústria, né? Seja ela mecânica, seja da construção. Não é algo que eu fantasiei, imagine, não. Isso é experiência, né, de anos e anos projetando, pessoal.
tá? Então, por isso que eu falei. E este cara é outro que vai estar sempre, tá? Se acostuma, porque aceita e acostuma porque você vai ser mais feliz. Momento de inércia, tá? Ah, mas é J, ok. Ele vem como I, vem como J, depende do teu tipo de sessão, depende de quem está no jogo, né? Então, no caso aí, o C é o quem? É o R, né? O meu raio. Então, ele usa o J para momento de inércia polar. Mas é a mesma coisa, é momento de inércia, tá? Isto aí é um conceito fundamental. Vocês vão usar ele muito, né? Tanto o pessoal da civil quanto o pessoal da mecânica. Qualquer coisa que vocês forem calcular, dimensionar, esse cara entra junto, tá? Então, quanto antes olhar para a carinha dele e se acostumar, menos sofrimento, ok? Vamos a um exemplo que fica mais fácil, mais prático de você entender tudo que é os conceitos, porque senão a gente fica falando, fica algo muito abstrato, fica voando. Agora, no exemplo, a gente consegue colocar as coisas nos seus devidos lugares, a gente consegue colocar as coisas no eixo, para fazer um trocadilho infame com o nosso eixo de transmissão. Então, para um eixo de transmissão, na nossa figura aqui, ó, tá aqui o carinha, tá? Será utilizado o motor M, tá aqui o motor, com potência de 3.500 watts. Oi? Não estou vendo na imagem, não. Não sei se sou eu. Pessoal, alguém pode dar um retorno se estão vendo a imagem ou não, ou se é só ele? Pessoal, estou conseguindo ver, mas tem hora que o site fica instável. Se não estiver usando o aplicativo, às vezes está usando pelo site, às vezes fica confuso a tela, entendeu? Passa tudo, mas. Eu saí e vou retomar. Eu saí, vou retomar a projeção. Melhorou? Peraí, O tá meu, filmando aí. o meu tá Hã? normal, filho. O meu tá normal. Normal? Beleza. Então vamos continuar. Então a potência do motor, ó, é dada aqui, ó, um motor M com potência de 3.500 watts. Se a velocidade angular, tá? Quem que é minha velocidade angular? Lembra? O meu W 200 RPM. O que é RPM? Rotações por minuto, tá? Então, este cara aqui, você conhece essa velocidade angular. Todo mundo que aprende a dirigir conhece, pelo menos deveria, né? Então, você está dirigindo lá, você tem à tua esquerda o velocímetro, à tua direita você tem quem ali? O conta-giro, que na verdade ele te dá rotações por minuto, que é quanto gira o teu motor. É isso que ele te dá. Então a mesma coisa aqui, velocidade angular é isso ali, tá? Você acelera lá, tal, sem trocar a marcha, sobe o giro lá em cima, vai lá 4, 5, 6 mil giro. Isso motor 1.0, né? Motor 1.0, ele trabalha num giro mais elevado para compensar a baixa cilindrada, né? E aí é por isso que você tem, existe mágica no mundo, né? Você pega o motor de Fórmula 1 que trabalha 17, 18 mil giros, olha só, olha a ignorância, que isso dá praticamente 3 vezes mais que o nosso motorzinho, com o nosso motorzinho 1.0, e vamos fazer ainda, continuando nessa comparação, só para vocês entenderem o que isso significa, o motor da Fórmula 1, ele é um motor 3.0 e gera 900 cavalos de potência. Então, de 800 a 900 cavalos de potência. Tá? Então, é uma coisa assim absurda. É uma coisa absurda. E é lógico, por isso que o motor de Fórmula 1 ele é projetado. Antigamente ele durava uma corrida, mas daí hoje eles melhoraram o negócio lá, resolveram mudar o regulamento, porque ele ia 21 mil giros, tá? Aí baixaram para 18 mil tal, para limitar ali, para poder durar 3 corridas, né? Então, se vocês pegarem um motor de um carro convencional, que nem o motor do meu carro é 3.0, tá?
mas o meu carro, ele não chega a 300 cavalos. Pensa, comparando, e o detalhe é o giro. Ele, mesmo você aí a 140, 150, o giro não passa de 3.500, 3.500 de giro. Então, só para vocês terem essa noção do que é o giro relacionado à potência do motor e o que ele faz. Tá? Então, esta é a velocidade angular. Giro, qual a rotação, quantas voltinhas ele dá por minuto. Neste caso aqui, galera, vamos lá, vamos pensar assim. Eu marquei aqui ó, um ponto, ó, esse ponto, beleza? Então, oi, puf, deu uma volta. Oi, puf, deu outra volta. Então, ele dá 200 voltinhas por minuto, tá? Então, isso que significa quando a gente lê assim, ó, 200 rotações por minuto. Isso que faz o motor do teu carro, ok? E o material utilizado para o eixo possuir uma tensão de cisalhamento admissível é de 80 MPa, tá? Então, ele quer saber ali, ó, ele está falando, ó, a minha tensão admissível tem que ser 80 MPa, tá? Então, qual o diâmetro do eixo? Agora caiu a ficha, né? Ele falou lá no começo, olha o que eu estou falando aqui. Então, a tensão de um material, ó, o material utilizado, ele definiu qual material ele ia usar. O material utilizado, ele definiu qual material ele ia usar. E agora ele vai dimensionar a área, a seção. Tá vendo? É isso aqui. Não o contrário. Não, você não define o material. Ó, você seleciona o material e aí você dimensiona a área. Essa é a lógica sempre, tá? Então, a potência, ele converteu a potência para 3.500 newton por metro por segundo, né? Por analogia, dá para concluir que 1 watt é igual a 1 newton por metro por segundo, né? Olha só, 3.500 aqui. Então, beleza. Ó, aqui, ó, a velocidade angular, que a gente já viu, já falou. Então, vamos lá. Eu vou calcular a velocidade angular. Eu posso? Tenho como? Ela depende do quê? Ela é 2πf. Não está aqui a fórmula, mas ela é 2πf. E é dado aqui, ó, por minuto. Eu vou transformar mais cara para segundo, minuto para segundo, legal. 2π, estou em casa. E, a única informação que me interessa é o 200. Porque converter, né? Usar a nossa equaçãozinha lá, 2πf, a única variável que eu tenho é o f. E, na verdade, quando a gente olhou lá, ele falou velocidade angular. Está aqui no texto. Ó, leia aqui. Velocidade angular. Não. Ele não deu a velocidade angular, deu? Não. Ele deu quem? A frequência, tá? Então, ele deu a frequência. Não é, ele deu a frequência. E aí você chega na velocidade angular. Ok? Então, isso é um detalhe muito importante e significativo, porque pode gerar uma confusão. Então, eu selecionei e vi, aonde estavam os pontos confusos, ou que poderiam gerar determinada confusão para vocês, e vim selecionando um por um para poder trabalhar e mostrar para vocês. Aí é fácil a gente chegar no trabalho, olha só. Potência ele me deu, e eu calculei já a velocidade, ó, tá aqui, suave. E utilizando a equação, eu tenho como calcular. Lembrando, o que eu estou calculando aqui? Eu quero saber o quê? O diâmetro. Então, eu quero saber o diâmetro, eu vou fazer o quê? A velocidade eu tenho como calcular o trabalho. Aí eu vou utilizar o quê? A fórmula que relaciona o quê? O diâmetro, lembrando que o que é o diâmetro? C é o raio, 2C é o meu diâmetro, ok?
E ele relaciona este outro cara, tensão admissível, porque ele me deu. Ele não deu a tensão admissível? Está aqui. Então, ele me deu a tensão admissível. Eu tenho como calcular o trabalho. Eu tenho como calcular o trabalho. Eu tenho como calcular, olha só, este cara, eu tenho este cara, ele já me deu, né? Com esses dois aqui, eu calculo esse. Então, eu tenho trabalho, posso calcular? Posso. Esse aqui eu não vou calcular porque ele me deu. Este é o cara, eu quero ele. Ou duas vezes ele me dá o diâmetro, tá? Então, eu vou isolar em função deste, porque este cara, ele não me deu. Ele não me deu esse, eu não tenho como calcular. Mas, se a gente voltar aqui, eu tenho isso aqui. Se a gente pegar esta outra fórmula aqui, ó, eu tenho como isolar ele, tá? Isolando ele, que foi o que ele fez. Isolando ele, foi o que ele fez. Ele chega nesta fórmula aqui, ó. Olha só, 2π C na terceira por 2, dividido por 2. Opa, quem que é esse cara? Vou limpar a bagunça. Olha aqui, é ele aqui, ó. É ele aqui. Porque esse C está aqui, ele só fez o quê? Tirou o C da jogada, né? Ele tirou um C daqui, daqui e daqui. Então, ficou isso aqui. Isso aqui é ele, ó. Então, o que que eu vou fazer? Se eu isolei ele, eu não vou calcular o polar. Não vou calcular o polar. É chato. Não gosto desse negócio. Vai a terceira aqui, deixa quieto. Não vou misturar com a quarta. Né? Não vou misturar. Então, aí a outra parte, ele pegou, montou a equação. Fez o quê? Isolou o C, o raio. Se eu tenho o raio, calculou o raio, só substituição de fórmula. Vamos analisar esses caras? Olha só, essa parte aqui, ó, só para olhar novamente de onde ela veio, para não ficar nenhuma dúvida. A gente entendeu de onde veio uma, vamos entender de onde veio a outra. Ó, aqui, ó, tá? Então, foi o que ele fez. E aí, olha só. Aqui, nós temos esse, temos aquele. Opa, chegamos nesta equação aqui. Substituímos. Eu não tenho quem? Eu não tenho ele, o C, é o que eu quero. Π não me interessa, 2 não me interessa. O T, que é o trabalho, eu calculei aqui de cima, né? E admissível foi dada. Isola em função de C, para tirar a raiz cúbica, descobri o meu diâmetro. Ah, o diâmetro pode ser 0,011 metro? Poderia. Não teria problema nenhum, estaria errado, mas eu posso deixar ele em milímetro. Por que milímetro? Porque é a unidade usual da mecânica é milímetro, tá? Eles até, o pessoal da mecânica, eu tinha, assim, vários amigos, não tenho, vários amigos, né, tem contato com eles, da mecânica. E aí eles sempre me zoavam, né? Eles, como da mecânica, da civil, eles me zoavam com a seguinte brincadeira. Né, ó, a gente, quando erra, povo da mecânica, a gente erra em milímetros, vocês erram em centímetros ou metros. É a brincadeira, porque... E é a verdade. Nós trabalhamos a civil centímetros e metros. A mecânica trabalha em milímetros, geralmente, às vezes em metros, mas em geral é milímetros. Ok? Vamos lá. Dando sequência, vamos ao cálculo de tensão de cisalhamento no eixo de transmissão. Então, nós fizemos o quê? Vamos fazer uma DR. É sempre legal fazer DR para a gente ir discutindo o que a gente fez até aqui. Para a gente ir sedimentando o conhecimento. Então, a gente viu como que se relaciona potência, trabalho, velocidade angular, e nós vimos lá a nossa tensão admissível. Mas ela, no caso, foi dada. Era 80. Então, mas nós vimos como calcular e vimos que tudo isso dá para equalizar em função do C e o diâmetro. Ou seja, tem como calcular, isolar. Ah, legal. Agora eu não quero mais isso. Agora eu quero aprender a trabalhar com a
tensão de cisalhamento, criar possibilidades para dimensioná-la. Porque, o material suporta 80. Não, agora é diferente. Agora eu vou calcular e vou descobrir a tensão. Tá? Então, não é nada muito fora da realidade. Essa fórmula foi dada anteriormente? Foi, né? Lembram? Só que quem estava em evidência? O inércia polar. Olha só. Vamos lá, vamos voltar aqui. Onde é que o cara estava? Olha o cara aqui. Ó, a fórmula está aqui. Né? O que foi feito? Sobe esse, desce aquele e já era. Foi o que os caras fizeram. Só. Nada além da casinha. Vamos lá. Aqui, onde é que eu estava? Aqui. Ok. Então, dada a fórmula, que a gente já viu, ela relaciona quem? A tensão de cisalhamento máximo com o trabalho, com ou torque, tá? Trabalho ou torque, com o momento de inércia polar e o meu raio. Ok? Então, para o uso da equação, no eixo circular deve-se ter a seção transversal na qual os torques são aplicados ao longo do eixo. Então, imagine ali aquela situação, a figurinha mostrando, eu até fiz uma seta vermelha para destacar, tá? Imagina o seguinte, ali, ó, eu pego uma peça, venho de um lado com essa peça, de outra parte da outra peça, e parafuso esta peça, ok? Ironicamente, a gente olha e pensa, poxa, essa peça, mas será é uma peça criada e ela existe? Existe, pessoal. Existe. Essa peça é um eixo de transmissão, exatamente com aquele nomezinho que está ali, e ele é muito comum em carros 4x4. Ah, Jeep, não. Não. Não só a questão do Jeep, etc., qualquer SUV vai ter eixo de transmissão. E carros com tração traseira também tem. É muito comum, e daí nos carros de tração traseira vem assim. No 4x4 ele vem ainda com a caixa de torque, né? Com aquela caixinha redonda. E nos carros que só tem tração traseira, entenderam a diferença? Ele não traciona as 4, ele traciona somente o eixo traseiro. Né? Aí ele vem com essa peça, tá? Então é muito, muito legal isso. É uma coisa assim que você olha e pensa, pô, mas aonde que se encaixa? Onde é que está isso aí? Não está lá, é o teu eixo traseiro. Ele vem exatamente com aquela forma, exatamente daquele jeito, com aqueles parafusos ali. E aí o que pode acontecer? Eu tenho que fazer o quê? Esse cara pode quebrar? Pode. Pode danificar? Pode. Então eu tenho que fazer o quê? Determinar, né, dimensionar a seção de cisalhamento que pode ocorrer ali naquela peça, tá? Então, ou seja, esta aqui é a minha junção, o cisalhamento ocorre aqui, tá? Aqui, ó, eu fiz a junção. Aí eu forço essa parte e forço essa parte de cá, ó. Opa, essa parte de cá por dentro aqui que não está aparecendo também pode acontecer. Beleza? Então, é só para a gente ir vendo a peça, onde usa, onde se aplica, porque senão fica chato. Olha só que bonitinho. Eu fiz nessa aqui, ó, eu fiz já bem chique, ó. Ó, o raio de adoçamento. Na verdade, esse nome vem em relação ao tipo de solda que é feita aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ó. Então, é aqui que vai dar pau, é aqui que vai quebrar. Então, a tensão de cisalhamento vem o K. Mas que K é esse, professor? Agora mais uma coisa na história. K, menor diâmetro, é o coeficiente de concentração de tensão. Esse é novo. Mudou lá naquela fórmula? Mudou. Vamos olhar a fórmula de novo? Olha só, eu tinha quem? Torque, raio, polar. Beleza. Ó, torque, raio polar, e ele entrou, ó. Ele foi adicionado. Então, por quê? Porque esse coeficiente depende do quê? Da relação entre os diâmetros das seções e da relação entre o raio de adoçamento e o diâmetro menor. É aquela história, vocês já ouviram falar. A corda sempre arrebenta no
lado mais fraco. Aqui, ó, é o diâmetro menor, é esse. Então, é esse cara que pode sofrer a ruptura, tá? Ah, mas aqui eu posso ter uma solda que não foi das melhores, vai ser nela que vai a ruptura, ok? Então, pessoal, pessoal, alguém está com o áudio aberto, por gentileza? Tá. Ok, voltando. Vamos lá. E o que é a relação? O que é esse K? Então, o K, ele é nada mais e nada menos que uma relação entre este cara e este cara. O diâmetro maior com o diâmetro menor. É uma relação entre os dois. E olha só, esse diâmetro com esse diâmetro, e aqui, ó, o K está aqui, ó, né, em função disso aqui. É dado. Aí, em função disso, eu vou ter uma relação de raio, né? Raio-diâmetro. E aí, eu tenho o valor de K, ó. Vamos trocar esse aqui, trocar para a caneta, ó. Ah, daí eu venho aqui, venho aqui, venho aqui. Opa, meu K tá aqui, ó. 3 e alguma coisa. 1,3 e alguma coisa, né? Então, é isso. Então, esse K é só isso, é só essa relaçãozinha. Não é nada além. Ou seja, tira o K daqui, é aquela velha fórmula que a gente conhece. Aí, naquela velha fórmula, calma lá, mas espera aí, eu posso ter um problema. Por quê? Se esse cara for grandão e esse bem pequenininho, vai ficar desproporcional. Ah, então eu não posso desprezar. Eu crio essa variável só para fazer essa compensação, porque ela vai influenciar onde? Na minha tensão de cisalhamento. Repara, vamos lá, vamos entender agora isso como engenheiro, né? Parar de fingir de louco e pensar como engenheiro. Digamos aqui, ó, no nosso exemplo, faz de conta que é 1,3, tá? Ó, deu aqui 1,3. Pessoal, o que esse cara está fazendo? Ele é um coeficiente de majoração. Ó, ele começa em quanto? 1. E vai até 1,8, né? Então, ou seja, ele vai pegar, ele vai fazer o quê? Ele pode multiplicar a tensão de cisalhamento, ele pode majorar ela em até... O que isso me diz? Isso que você pensou, está corretíssimo. Em 80%. Exatamente isso aí. Né? Então, só para a gente ter essa noção. Então, cálculo do ângulo de torção. Ângulo de torção, calma lá. Isso aqui, ele faz, é a minha RPM, minha rotação por minuto, que eu tenho uma frequência, eu tenho uma velocidade que esse negócio roda. Ok. Agora a gente está falando de ângulo de torção, ou seja, ele está neste ponto e ele vai para este ponto. Ele está torcendo, por isso, ângulo de torção, tá? Aqui vale aquele exemplo da aula passada da roupa. Lembra da roupa, torcendo a roupa? É isso aí, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, é ângulo de torção. De um ponto ao outro ali, eu faço a verificação do meu ângulo de torção. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora neste cara. Esse cara é bem legal e a coisa começa a ficar mais complicada. Né? Agora o negócio ficou mais ignorante para o nosso lado. Até então, a gente estava voltando àquilo que eu sempre falo, vamos fazer nossa DR. Quem que estava aí? A gente falou, primeiro a gente começou falando da potência, né? Falamos do torque, falamos da velocidade angular, momento polar de inércia, tensão de cisalhamento, né? E daí a gente vimos o raio. Evidentemente, o raio tem embutido na história, mas ok. Vimos lá o Czinho, que é o raio, calculamos diâmetro em função dele. Legal. Agora nós vimos mais um cara que entra na história, que é o nosso amigo ângulo de torção. E aí nós temos este sistema mostrado na tela, na imagem, né? Então, eixos de transmissão. A transmissão do torque de um eixo para o outro, este eixo transmitindo para este, tá? Ou vice-versa, tá?
para o outro, conforme a figura. Devemos calcular o ângulo de torção aqui em vermelho, tá? Considerando o ponto D fixo, este ponto D fixo, e os eixos AB, tá aqui em azul, ó, este eixo e este eixo, AB, BD, que possuem um comprimento L, ó, o L aqui, raio C, tá? Nós temos o C aqui, o C é esse aqui, não aquele, esse é o C', é o C. O módulo de elasticidade transversal, G, que não aparece, mas ele está implícito. E aí a gente entra com mais um cara que entrou na jogada, né? Veja, além do... A gente comentou do ângulo, agora veio quem? Quem que é novo? Este cara, né? Módulo de elasticidade transversal. Esse cara, ele é dado sempre em função do tipo do material. Cada material tem uma propriedade, um tipo, um jeitão, que é representado pelo seu módulo. Então, ligados assim pelo acoplamento do ponto C. Aqui, ó, no ponto C, nessa engrenagem dentada, aqui, ó, nesses dentes aqui, ele se conecta um para o outro. E aí é possível fazer a transmissão daqui para cá, de lá para cá, tanto faz, tá? Então, isso é um grande barato, se você olhar. Porque isso permite, por exemplo, imaginar a caixa de marchas. Como é que funciona a caixa de marcha? A marcha do carro. Ó, aqui eu estou na primeira. Primeira não. Primeira não. Eu estou aqui na quinta marcha, sexta marcha. Eu tenho que vir para cá, ó. Aqui eu estaria na primeira. Professor, por quê? Porque, vamos lá, você já andar de bicicleta? Já, né? Imagino que sim. Então, o que que acontece? Quanto você tem lá no eixo traseiro da tua bicicleta, e ainda é uma bicicleta com marcha, quanto maior é a engrenagem lá atrás, menor é teu esforço, maior a velocidade, mas você perde tração, força, né? Então, por isso, menor as engrenagens são, as menores engrenagens serão as de maior força, maior rotação e menor velocidade, né? Então, o que que acontece? Daí, essa peça vai desencaixando e encaixando, ó. Faz de conta que aqui tem a quarta. Ela vem, desencaixa e encaixa aqui. Opa, daí vem terceira, né? Segunda, primeira. E assim, essa é uma engrenagem típica. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, para o torque T aplicado no ponto E, ambos os eixos torcerão. Então, ele está dizendo o quê? Esse torque aqui vai fazer a torção dos dois eixos iguais. Beleza. O que mais que ele está falando? O ângulo de torção AD, com a extremidade D está fixa, será o ângulo de torção da extremidade A. Ó, o ângulo de torção AD será esse aqui, ó, fixo na extremidade A. Por quê? É o que está em contato com a peça. Aqui em cima não tem contato, né? Aqui embaixo é um ponto de contato. Então, é por aqui que ele vai fazer a transmissão. Então, para determinar o ângulo de torção no ponto E, para o sistema de engrenagem da figura, observaremos que o raio da engrenagem A é x vezes maior do que o raio da engrenagem B. Ok, ele está dando... Opa! Ele está pegando e analisando isso aqui, ó. Esta parte da engrenagem aqui, tá? Ele está correlacionando este cara, que é o C', que é o raio do A, e o C, duas linhas, que é o raio do B, ok? Então, o que que acontece? Isso é uma lógica, né? Se este cara é maior que este, eu vou ter que fazer o quê? Este cara
vai ter que rodar mais para acompanhar aquele ali. Esse vai ter que rodar mais. Por exemplo, olhando aqui ó, no chutômetro, pelo menos umas 2 vezes mais do que esse. Isso é fácil de entender. Imagina que você andando com uma criança, né? Você está ali de mão dada com a criança pequenininha, aí você dá um passo, a criança vai dar quantos? 2, 3, 4 passinhos. E assim por diante. Claro, essa roda, essa engrenagem ali, B, que está mostrado do nosso lado, ela é menor que a A. Então, ela tem que ter maior quantidade de giro para compensar esta diferença. Tá? Então, para obter o torque de AD, deve-se utilizar as equações de condição de equilíbrio. Momento somatório A e momento somatório B. Fazendo isso, nós chegamos à dedução do meu ângulo torsor, representado ali no quadrinho vermelho, né? Que ele relaciona o quê? O torque AD, o L, que é o comprimento do eixo, ok? E ele relaciona mais 2 carinhas ali. Momento de inércia polar e o meu G, módulo de elasticidade, certo? Então, ou seja, tem como calcular? Tem como calcular. E agora, aqui eu tenho uma correlação direta entre A e B. Né? Repare que o raio de A dividido pelo raio de B. Por quê? Porque o raio de A é maior. Então, o raio de A sendo maior, ele divide pelo de B. Imagine que A tem raio, como eu falei 2 vezes, A tem raio 1 metro e B tem raio 1 metro. Não, desculpa, A tem raio 2 metros, B tem raio 1 metro. Então, daria, né, que o ângulo de B é 2 vezes o ângulo de A. Ok? Então, assim, são só correlações, não tem nada muito fora da realidade. É uma lógica. Eu tenho que ter uma compensação. Se ele é menor, ele tem que, como eu falei do exemplo da criancinha menor, andar mais. Então, eu tenho que ter um giro maior na engrenagem menor para que ela se alinhe à engrenagem maior. Né? Então, isso aqui é uma lógica muito tranquila de se entender. Olhando para a cara das equações ali, isso é a parte da dedução. Eu poderia simplesmente representar só a fórmula, mas eu acho isso errado. Eu acho que a gente tem que entender, ver, acompanhando o que está vindo, sendo acrescido de informações, para a gente ver o que é informação nova, para a gente poder analisar os dados. Tá? Então, nós chegamos o quê? Na verificação de deformação do eixo. A gente estava falando de quê? Cisalhamento. Então, eu quero ver como meu eixo ele vai deformar por cisalhamento no eixo. O que vai acontecer? Então, eu vou representar ele pela essa deformação por a letra gama e vou chamar de máximo, né? Por quê? Porque eu quero saber a máxima deformação, ou seja, aquela que é a minha deformação de ruptura. Eu uso o quê? O L, o C, que é o raio, e o ângulo e o meu ângulo de transmissão, ok? Normalmente, as exigências de projeto orientadas por normas técnicas admitem deformações limites para que não comprometam a segurança do sistema estrutural. Ou seja, eu vou dimensionar e subutilizar a minha peça por uma questão de segurança, né? Por quê? Este critério? Porque a gente não sabe a real situação que vai ser submetida àquela peça. Então, é muito complexo. Você pega um carro e começa a analisar o motor ali. Pensa, pessoal. Ele tá a rotação dele é superior a 1.000 giros. Abaixo de 1.000 giros, o motor está quase que parado. Então, vamos jogar aí que ele trabalha no mínimo a 2.000 giros. Vamos jogar de 2 a 4.000 giros, tá? Por minuto. Pensa, por minuto. Então, eu tenho ali peças em contato, em atrito,
seções submetidas a um estresse gigante e que podem rodar. Um carro pode rodar quanto tempo? Sei lá, o cara pode sair e rodar, fazer uma viagem de 36 horas com 2 motoristas? Pode, né? Com curtas paradas? Pode. Imagina, temperatura elevada. Imagina que ele pode estar numa região fria, mas ele pode estar numa região extremamente quente. Então, a gente sabe que a variação térmica vai influenciar sempre o quê? Vai influenciar o meu material. Então, por isso que você sempre vai projetar abaixo desse limite. Por quê? Porque, lembrando do conceito primário da engenharia, por isso que eu falo, né? Como diria o filósofo Jack, o estripador, vamos por partes, um braço, uma perna, mas é isso que a engenharia faz. Ela pega o problema complexo e subdivide. Mas para fazer essa subdivisão, muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Desprezar alguns critérios, né? Ao fazer isto, nós temos que compensar majorando outras coisas para aquilo que ficou para trás, tá? Então, vamos lá, mais um exercíciozinho aí. Dimensionamento de um eixo de transmissão. Lembrando que todo esse material é baseado no nosso livro da disciplina, ok? Então, eu sempre cito ali, tenho por praxe citar a página, que nem esse está na página 194, tá? Então, um aerodeslizador apresentado na figura, nessa figura abaixo, que vocês estão vendo, eu achei essa figura meio tosca. Eu falei, pô, não vai dar ideia. Eu conheço aerodeslizador, mas quem não conhece não vai entender, né? Então, aqui, ó, aí eu trouxe para vocês. Isso é um aerodeslizador, beleza? O que esse negócio faz? Esse bagulho anda sobre a água. Por isso que ele é aerodeslizador. Essa borracha preta que vocês estão vendo, ela é inflada, e aí aqueles ventiladorzão lá atrás, ele rotaciona os ventiladorzão e faz com que ele deslize. Ah, agora a gente sabe o que a gente está tratando, né? Então, vamos lá. Agora ficou legal calcular. Então, um aerodeslizador apresentado na figura possui um eixo de transmissão tubular de 6 metros de comprimento, 300 milímetros de diâmetro. Então, ele me deu o L e ele me deu o C, né? 300, corta no meio, 150, meu Czinho ali. Eu já estou de olho no C, hein? Vamos lá. Externo, diâmetro externo. Determine o diâmetro interno do eixo de transmissão. Lembra aquela associação, né? Dzão e Dzinho, aquele gráfico, tá? Interno de transmissão, sabendo que o motor transmite uma potência, está me dando a potência, 5 megawatts, ou 5.000 watts, ao eixo, com velocidade angular de 25 Hz por segundo. Agora é velocidade angular. Naquele outro, 200 RPM, era o quê? Frequência, não velocidade angular, frequência. Agora ele deu velocidade angular, deu meu W, né? Tá ali, ó, 25 Hz por segundo. Sabemos que a tensão admissível é 90 MPa e o G, que é quem? Meu módulo transversal, meu módulo do material, módulo de elasticidade do material. Tá aqui, esse carinha, vamos calcular o eixo, tá? Então, o diâmetro interno. Então, para calcular o diâmetro interno do eixo, podemos utilizar a seguinte equação. Ela relaciona a tensão de cisalhamento, o torque, relaciona quem? O raio e relaciona o momento de inércia polar, tá? Então, para isso, a gente calcula primeiro o meu torque. Eu tenho potência, tenho velocidade dada. Bem fácil, chego ali em 200 kN/m, que é o meu torque. Ah, legal. Eu tenho tensão de cisalhamento, agora eu já tenho torque, né? Eu não tenho C e não tenho J. Ok? Então, com isso, podemos determinar que o raio do eixo interno de transmissão utilizado pela primeira equação apresentada, uma vez que acabamos de determinar o torque, conhecemos o raio externo. Como assim? Foi dado o raio externo. Olha lá, raio externo. Ele deu 300 milímetros, que é 150 milímetros, ou 0,15 metro.
Tá? Esse é o raio externo, 0,15. Então, eu pego aqui, vou trabalhar a equação e vou montar aqui C2 menos C1. Né? Por quê? Porque eu estou correlacionando o maior com o menor. Ok? Aí eu tenho como isolar em função de C1 e C2. Exatamente como foi no exercício anterior. Sem grande milagre ou mistério. Só que no anterior eu tinha somente um, eu não tinha essa parte, né? Eu só tinha o C1. Agora eu não, agora eu tenho o C2. Aí eu vou fazer o quê? Mas o C2 é conhecido. Então, eu substituo o C2 e calculo. Então, chegamos a 0,13, ou 0,131, ou 131 milímetros. Então, portanto, para as condições apresentadas no enunciado, o raio deve ser, né, o D1 daí, usando o D1, o raio é duas vezes, né, duas vezes o raio dá o diâmetro, chegamos a 262 milímetros, o meu diâmetro interno. Então, é isso aqui, ó, aquela peça aqui assim, ó, tá? Então, a peça esse aqui era o externo, 300, e aí a gente calculou quem? O interno. Então, esse interno, ele tem que ser de 262 milímetros, tá? Então, se ele for menor que 262 milímetros, ele vai dar problema. Então, exercício 1 da página 195. Aqui a gente já começa a mexer com os exercícios, tá? Aqui já é o nosso não pode faltar. Não, sem medo de errar, a gente já fez, como é que é? Faça valer a pena. É os faça valer a pena, tá? Então, vamos lá. Exercício 1, para a gente fixar bem esse conteúdo. Essa parte que eu grifei, pessoal, eu vou ler só deste, somente desse, mais nenhum outro. Por quê? Porque essa é a parte que eu cortei de todos os exercícios. Cortou como assim, professor? Claro, isso é chato, né? Chato. Não traz dados relevantes para o cálculo. E aqui a gente precisa otimizar a aula para a gente poder ver todo o conteúdo extenso que a gente tem para ver. Então, otimizaremos nos próximos, ok? Então, ele diz lá, o eixo de transmissão utilizados nos projetos normalmente possuem seção transversal, circular e são submetidos a esforço de torção. Por esse motivo, a seção transversal permanece plana. Porém, as linhas radiais giram. Esse fato proporciona uma deformação por cisalhamento no eixo de transmissão. Para um eixo maciço com diâmetro de 40 milímetros, determine a tensão de cisalhamento máxima para transmitir 50 kW de isso é potência a uma rotação. Opa, ele deu rotação, então ele não deu o meu W, ele deu a frequência, tá? Para calcular a tensão de cisalhamento, então vamos lá. A gente vai fazer o quê? Usar aquela velha formulazinha da tensão de cisalhamento por torque, raio e momento de inércia polar, ok? Olha ali a frequência, ele deu lá, ó, deu aqui, ó, 600, não foi? Ó, agora calculando frequência. 600 dividido por 6 deu 10 Hz. Aí eu já tenho como substituir direto naquela fórmula que a gente já tem pronta. Qual fórmula, professor? Essa aqui, vou pegar o marcadorzinho aqui. Ó, essa aqui, né? Ó, o 2F aqui. Esse aqui, na verdade, é minha velocidade angular. Ok? Então, ele simplesmente montou e substituiu, chegou a este torque. Só substituiu na equação o torque aqui, ó. O resto a gente já tinha tudo. Chegou no valor da tensão de cisalhamento máxima. Ok? Dúvidas no exercício anterior? Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, pergunta, porque senão a gente vai avançando, tá? É muita coisa que a gente tem para ver, então não vou ficar parando. Jeff, voltar só um pouquinho nessa outra página? Claro. Lembrando que todo esse material eu vou disponibilizar para vocês
até final de semana, geralmente é sábado que eu tenho feito isso, tá? Subido todos os vídeos materiais. Qual que foi a dúvida, Helena? Helena, dúvida? Você quer ajuda para entender alguma coisa? Oi, porque eu me perdi, quando você divide aí pelo π vezes 0,2 elevado a 4 aí, que eu fiquei meio perdida, mas eu já entendi. Ó, quer fazer a conta junto, Helena? Ó, você pode pegar ali, ó, vamos matar isso diferente. 0,02 elevado à quarta, né? Aí vai dar um número bem louco lá. Aí eu multiplico esse número bem louco por π e divido por 2. Então, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros depois da... 6 zeros depois da vírgula. Então, ele vai dar, Helena, 2,512 vezes 10 na menos 7, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar... O que eu estou fazendo? Ó, isso aqui, ó, dá 2,512 vezes 10 na menos 7. Beleza? Vamos pegar o cara de cima. O cara de cima vai dar quanto? O cara de cima vai dar 795,8,02 vezes. O cara de cima vai dar 15, né? Opa! Feio. Sai daí, seu feio. É vírgula, não é? Multiplicar. Aqui. Vírgula 9,116. Ficou meio feio, mas dá para entender, né? 15,16. Isso divide por isso aqui. Tá? Então, se eu bater na calculadora, isso aqui, ele vai dar o resultado. Né? Então, assim, é só equações, é só matemática mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Ok. Exercício 2. Veja que eu já limpei o exercício daquele enunciado chato, que fica contando história, que não agrega em nada no meu cálculo. Vamos lá. Para um eixo de seção vazada, é vazado o bagulho aqui, ó, furou. Então, eu vou ter C1 e C2, isso é óbvio. Ele deu vazado, eu já sei, mato na hora. Então, para um eixo de seção vazada, apresentado na figura, determine o ângulo de torção. Ângulo de torção, ele quer isso aqui. Do eixo para uma rotação, ele me deu a rotação, disso aqui eu posso chegar na velocidade angular. Ele me deu o G e me deu a tensão de cisalhamento. Aí eu vou ficar quebrando a cabeça e pensando como fazer isto. Mas eu tenho as equações? Tenho. Porque eu tenho quem? L. Eu tenho C1? Tenho. Tenho C2? Tenho. Está aqui. Não está aqui? É só a gente pegar os dados. Tá? Então, nós temos como calcular através desta equação aqui. Ó. Tá? Através dessa equação, a gente tem como calcular. Então, vamos ver lá o que ele deu desta equação? O que ele deu e o que ele não deu. Então, ó, vamos lá. Não me deu trabalho. Não me deu. Eu não tenho trabalho. Mas eu tenho a extensão de cisalhamento máximo, eu tenho módulo e eu tenho a velocidade. Tá. Então, o L eu tenho, esse aqui eu tenho, e esse aqui eu tenho também. Eu não tenho esse daqui? Não tenho. Então, eu vou ter que calcular esse cara aqui em função dele. Aí, eu vou ter que usar esta equação aqui, que ela traz ele para mim. Olha só. Né?
Aí eu pego este T aqui que eu não tenho, que a única coisa que eu não tenho é esse cara. E substituo. Beleza. O cisalhamento foi dado, o J foi dado, ó, foi dado o polar e o cisalhamento, o C foi dado, tá aqui. Calculei, né? E aí, tem como calcular? Sim, tem como a gente calcular. Detalhe que o J, observa que o J, ele considerou o quê? C1 e C2, né? Como assim? Claro, olha aqui. Eu não falei, ó, é dado C1 e C2. Só que ele dá quem? Desse ponto a esse ponto. Então, ele me deu aqui, esse aqui é o diâmetro, né? Então, metade desse cara, ó, desse ponto a esse ponto, é este cara aqui. Também diâmetro. Então, se a gente olhar na equação, ele considerou o quê? Os raios, calculou o momento de inércia polar, né? Porque ele não tinha ele tinha ele implícito, né? Como assim implícito? Ele é função direta de quem? Do raio. Ele deu o raio, logo você obtém. É que nem a velocidade angular, que, observem, não foi utilizada. Ela foi dada? Foi. Na verdade, não foi dada a velocidade angular, foi dado a frequência, né? Foi dada a rotação, que daria para obter a frequência, e que daí daria para obter a velocidade. Mas não foi usado em nada. Foi usado em alguma coisa? Não. Serviu para alguma coisa? Não. Foi o quê? Um dado inútil. Ok? Aí aplicou, ó, voltou nessa fórmula aqui, aplicou essa fórmula, depois de obter os dados, e chegou no valor do radiano. Ok? Dúvidas? Daí, pessoal? Aplicação dessa fórmula, com esses dois caras aqui, sendo calculado de forma, né? Eles foram dados de forma indireta. Nós tivemos que calcular eles para depois aplicar novamente a fórmula. Exercício 3. Aí só vai ficar faltando. Aí só vai ficar faltando depois, né? Para nós, nós temos aqui o 3, depois a gente tem aquele da seção 1 e da seção 2. Vamos lá. Exercício 3. Esse exercício aí que você falou que era da prova, para estar estudando eles? É em cima desses exercícios que eu vou dar a prova. Como que eu vou fazer na prova? Por exemplo, você está vendo essa imagem? Eu vou pegar aqui, ó, um exemplo, tá? Eu venho nesse 125 e mudo ele para 180. Aí eu venho aqui nessa tensão e reduzo ela para 50. Aí eu venho aqui nesse cara, mudo para 1500. Venho nesse cara aqui e mudo para 120. Não estou falando que eu vou fazer todas essas mudanças, entendeu? Mas é esse tipo de mudança que eu vou fazer, de valores. Tá, aí no caso é a seção 4 e 3 só, né? Seção 4 e 3. Ah, tá, beleza. É tranquila a prova, tá? Então vamos lá, pessoal. O que ele quer aqui? Nós temos dois eixos maciços. Tá aqui, ó. Isso é um eixo, isso é outro eixo. Ó, de diâmetro. Determine o diâmetro do eixo CD, este diâmetro aqui, necessário para que o motor transmita uma potência de 100 kW, operando com uma rotação de 1.200 rotações por minuto. Sabe-se também que a tensão de cisalhamento é 60 MPa. Então, aqui, ó, é isso aqui que ele tem. Por quê? A tensão é dada, nós temos. Ele me deu o C. Se ele me deu o C, ele deu indiretamente o cara, o J. Tá? O C eu tenho, e esse cara eu vou ter que correr atrás dele. É quem está faltando. Ok? Então, eu vou fazer o quê? Essa é a dúvida do problema. Substituindo esse aqui, ó, o J, eu só abri a fórmula, né? Que essa é a fórmula final dele, diga de passagem.
Isolei em função do C. Novamente, ó, essa fórmula aqui, ó, é uma fórmula conhecida. Isso aqui é só dedução de uma fórmula. Quando é dado a tensão de cisalhamento máximo, nós chegamos para calcular o C. Só isso. Não tem nada demais. A gente viu isso nos outros exercícios, né? Tá? Então, com essa tensão já foi dada, você faz a substituição. Aqui, esse aqui é a minha velocidade angular. Essa agora eu vou usar. Mas ele me deu a velocidade angular? Não, ele me deu a rotação. Então, se eu pegar e dividir isso aqui por 60, né, eu já chego na frequência direta, por segundo, certo? Então, aí, ou eu posso fazer, vamos ver, aqui, ó. Posso jogar todo mundo junto aqui? Posso? Poderia equalizar isso aqui? Poderia. Muda alguma coisa na minha vida? Não. Ah, poderia colocar 100 π aqui, que já seria o correto. Também, não estaria errado, né? Por quê? Porque este cara divide por esse. Dá 50 vezes 2, 50, 100 π. Pronto, acabou. Bem tranquilo. Chegamos no valor do torque necessário para fazer a transmissão? Não, porque a gente calculou primeiro o torque em AD. Vamos voltar aqui para entender. Eu calculei o torque que está rolando aqui, porque é o que eu tenho, ok? E ele está pedindo o quê? Diâmetro do meu eixo CD. Então, ele não tem este diâmetro aqui desse CD. Esse cara, ele não tem. Então, é quem eu estou atrás. Então, o que nós fizemos? Calculamos o quê? Calculei o torque que está rolando aqui, ó. Esse cara tem um torque aqui que ele vai jogar para cá. É isso que a gente fez, pessoal. Tá? E foi isso que a gente fez. Porque ele deu esse valor aqui, deu. Mas ele, professor, mas ele também deu esse valor aqui. Eu sei, calma. A gente já chega lá, né? Então, ó, a B a gente calculou, só que a gente precisa saber do ângulo, desculpa, precisa saber ali do CD, tá? Então, eu vou fazer uma correlação, isso aqui a gente já viu, entre os raios, né? Ah, professor, mas a fórmula trazia a correlação dos ângulos de torção, mas os torques se correlacionam da mesma forma, ok? Então, ele colocou este aqui, o raio, e este aqui é o outro raio. Da onde que sai isso aqui? Vamos voltar lá na imagem e olhar. Olha aqui, ó, 125, olha aqui o 75, tá? Só que lembrando que ali, ele não colocou, ele até colocou diâmetro aqui direto, porque como vai dividir, não interfere. Mas ele poderia ter colocado os raios mesmo, tá? Mas beleza, não interfere. E aqui o AB, ele colocou, ele descobriu o CD, tá? Assim, como ele tem o CD, ele conseguiu fazer o quê? Isolar o C e calcular o diâmetro 2 vezes, o raio. Então, esse exercício 3, ele é mais elaborado, ele é mais completo, mais complexo, né? Mas não é nada fora do que a gente aprendeu. O que a gente tem que fazer é o quê? Vamos lá. Ele deu o quê? Potência, ele me deu rotação, tensão de cisalhamento, ele me deu vários dados relativos a este motor aqui. Então, eu tenho que pensar nisso aqui, calcular o torque daqui, porque eu sei que o torque de cá vai se correlacionar. Aonde que está o segredo disso aqui? Por que tem que ocorrer isso, pessoal? Quase que uma regra de 3. Porque se não ocorrer isso, nessa parte aqui, quase como uma regra de 3, arrebenta com o sistema. Imagina, se esse cara, ele é menor, e ele tem um torque aqui, vai transmitir para o maior, se ele tentar rotacionar na mesma frequência, sem uma compensação, sem nada, quebra. Então, ele precisa fazer essas compensações. É isso aí. Tá? Então, você sempre
E a compensação ele pode fazer, ele poderia ter calculado o ângulo, poderia, mas ele pode também sair pelo torque relacionado ao raio? Pode, que é uma saída mais fácil, mais tranquila, tá? Então, pessoal, desta forma, a gente fecha a 4.3 e fechamos todos os exercícios da 4.3. Né? Então, de certa forma, finalizou o conteúdo. Agora nós vamos fazer a revisão dos exercícios. Vamos tocar direto? Querem fazer intervalo? O que vocês querem? 5 minutos ou tocamos direto? Vou tocar direto, professor. Então, beleza. Então, bora. Eu vou carregar aqui o arquivo. Já está carregado. E assim, eu coloquei no arquivo, novamente, eu repeti os exercícios da sessão 3, que eu não vou, evidentemente, por motivos óbvios, refazer, né? E a gente acabou de ver. Oi? Que dia que você vai subir essa aula no YouTube? Eu devo subir. Eu geralmente tenho feito isso no sábado ou no domingo, mas geralmente é sábado. Depois de amanhã. Beleza. Tá? Fechou, então, valeu. olha só como eu fiz, pessoal. Para ficar uma coisa chique. Opa, deixa eu só. Tem que fechar aqui, pessoal, senão não. Deixa eu ver se não fechar o errado. Que beleza. E fechou os dois. Que beleza. Aqui. Aí. Agora sim. Eu tinha que fechar um para abrir o outro, senão estava. Agora sim. Ó, eu fiz assim, ó. Eu peguei todos os exercícios do Faça Valer de novo. Os da sessão 3, eles estão novamente aqui no final, tá? Por quê? Porque eu achei que ia ficar legal agrupar todos os exercícios da sessão da unidade 4, todos eles num arquivo só. Então, eu vou fazer os exercícios, mas eu não vou fazer todos, evidentemente por motivos óbvios. Acabamos de fazer os exercícios da sessão 3 aqui, não tem o porquê a gente fazer de novo, né? Então, vou fazer da 4.1 e 4.2. São 3 exercícios de cada um, que fecha aqueles exercícios que tem na apostila. Assim, a gente repassa todos eles, tira as dúvidas, e fica uma coisa bem legal, tá? Então, primeiro exercício, daí eu coloquei todos eles na página, ó, página 165. Então, para o eixo de engrenagens apresentado na figura a seguir, determine a tensão de cisalhamento máximo atuante no eixo, sabendo que o diâmetro do eixo é de 25 milímetros. Então, o que ele está querendo da gente? Outro detalhe, eu zerei todos os exercícios, tá? No sentido de, eu peguei aquele parágrafo inicial que não agrega nada, que não tem nada de importante para a gente calcular, e suprimir. Então, isso é para facilitar, né? Para deixar mais limpo. Então, ó, ele quer que determine a tensão máxima de cisalhamento. Repare, olha essa muvuca. Essa coisa doida. Eu tenho 400, tenho 200, eu tenho 500, eu tenho 300. Está todo rodando que nem doido. Mas, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar quem conversa com quem. Opa! Quem conversa com quem nesse negócio aqui, né? Aqui, ó. Aí você vem para onde? Para cá. Ah, bom. E você vem para cá. Então, eu tenho 700. Eu sou do contra. Eu também sou do contra. Ah, tá. Então, fechou. Então, a primeira coisa, a gente tem que analisar para ver se está em equilíbrio a coisa. Senão, ele não tem como calcular. Ah, está em equilíbrio? Beleza. Então, vamos lá. Ele está pedindo o quê? Vamos lá, porque ele pede especificamente. Para o... Tensão de cisalhamento máxima no eixo. Ok. Então, aí o que acontece?
ele já deu o diâmetro, que é 25. Eu já sei qual é o meu diâmetro. Então, eu posso cortar uma parte aqui, isolar este eixo, né? Peguei este eixo aqui e calcular, que é o eixo BD. Poderia? Poderia, sem problema nenhum. Está lá, 400, que age nele, eu tenho 200 e tenho 300, tá? Então, o primeiro ali deu 400, o segundo trecho, CD, deu 200, ó. CD deu 200, ó, 400 ficou para cá. Aí eu cortei novamente, esse ficou com 200. Aí, cortando novamente, esse vai ficar com 500. Não, ele fez 300. Deixa eu ver o que ele fez. AC 300. Ah, tá, daí ele considerou para lá. Também não tem problema nenhum, tá? Daria para fechar igual. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer a análise e cálculo de cada um dos eixos. Somente aplicação de fórmula. O C vai ser o mesmo para todos. Se o diâmetro é 25, ele joga 125, né? Calcule metro para depois converter ele já direto. Mesma coisa aqui, calculando. Aqui só foi substituída a fórmula, que é aquela fórmula π, C na quarta dividido por 2. Esse aqui é dado. E ele calcula a tensão de cisalhamento máxima no trecho. Qual trecho? Ó, qual trecho? BD. Ele vai fazer o quê? Ele poderia trabalhar com qualquer um desses, tá? Qualquer um desses. Mas ele optou por calcular no trecho BD. Como eu falei aqui, ó. Poderia ter pego aqui, poderia ter pego aqui, poderia. Ele pegou aqui, calculou e disse quanto é que era. Ok. Não é só aplicação de fórmula bem simples. Exercício, né? Continuando o exercício 2 da 4.1. Esse aqui, vamos lá. Olha só, esse maluco. Se ele rodar, ó, esse maluco força para cá, esse maluco força para lá. Então, se ele fizer isso rápido, 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 esse negócio roda, né? Isso aqui vai rodar. Então, para o conjunto de tubos apresentado na figura a seguir, determine a tensão de cisalhamento máxima, novamente a tensão máxima de cisalhamento, mais uma vez ela, né? Tensão máxima de cisalhamento para cada segmento, sabendo que o diâmetro externo de A até B, esse aqui, vamos apagar a bagunça, senão não dá para isolar só aquilo que me interessa. Então, AB, ó, determine a tensão de cisalhamento máxima, sabendo que o segmento AB é 20 milímetros, ele está dando aqui o diâmetro deste cara, então o C dele vai ser 10 milímetros, tá? E o segmento BC, este outro segmento aqui, BC, que é 25, então é 12,5 o raio. Vou fazer só a direita ali. 12,5 o raio, tá? No BC. Sendo que ambos os tubos têm uma espessura de 2 milímetros. 2 milímetros a espessura. Então, dado isso, ele quer saber o quê? Tensão máxima de cisalhamento. Novamente cai na tensão máxima. Ele deu aqui, ó, dado C1, C2. Eu tenho que tirar aquela diferençazinha para obter o tubo. Daí, calculo J em função disso. Aqui, ó, C1, C2, ó. C1, C2, calcula com a diferença. Para o tubo BC, faça a mesma coisa. Ele deu o diâmetro do primeiro 20, que vira 10, né? E daí mandou tirar aqueles 2 centímetros. Aí calculei fazendo isso. Então, na verdade, 2 centímetros de espessura, ele está me dizendo isso aqui, ó. O teu tubo é assim, filho. Tá?
Que beleza, parece uma rosca amassada. Sentar em cima da coitada. Mas vamos lá. Então, você tem 20 milímetros, tá? E aqui, se eu tirar daqui e daqui, ó, essa parte aqui tem quanto? Ó, 2 de espessura, então eu tenho 2 desse lado, 2 desse. 4, 20 menos 4, 16. Se eu cortar no meio, porque eu uso o raio, metade de 16, 8 milímetros. É isso aí, tá? Só para ficar claro de onde que surge essa maluquice. Então, tá aqui, ó, 8 milímetros. Aí, eu calculo o 10 menos o 8, calculei, opa, cheguei no valor. Este aqui vai ser a mesma coisa, só que, na verdade, vai ser o 12, porque ele é maior, né? Então, ele vai perder 2, vai ficar 10,5. Então, vai ser 12 por 10,5. Vou fazer a mesma coisa para calcular o J, ó. Olha aqui, ó. Tá? Mesma coisa, ó. Beleza? Então, com isso, nós podemos calcular a tensão de cisalhamento. Ok? O que é dado para a gente? Né? Nós temos o raio, o primeiro, ó, o C1. Opa! Ó, nós temos o C1 aqui, ó, e aqui o C2. Tá? E aí o J. O J aqui, ó, tá vendo? Era isso que a gente calculou anteriormente, o J, não foi? E da onde que saiu esse 26,5, professor? 26,25, eu estava sabendo ele até agora. E aí saiu esse 26,25. Da onde? Da onde que surgiu? Isso aqui não foi dado em lugar nenhum. Foi dado aqui, pessoal. Tá? Então, eu tenho esse torque. Ele tem... Vamos lá, calcular o torque. Lembra que eu falei no começo até um momento, porque ó, eu tenho força vezes distância. Só que é 75 por 15. E aqui é 75 por 20. Ele não é igual. Por que não é igual? Pessoal, pensa na lógica. Se esse cara fosse igual a esse, isso aqui estava em repouso. Ele tem que ter descontinuidade. Então, por isso, esse cara é maior do que esse. Aí ele não está em repouso. Eu vou ter o quê? Fazendo a equação, o quanto cada um leva de parcela, chegamos no torque. Tá aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Aplicamos o torque. Aqui é o torque. Aqui é o C. E aqui é quem? Aqui é o J, né? Que a gente calculou aqui em cima, tá? Substituiu tensão máxima de cisalhamento em DC. Só que ele não é uma pessoa razoável. Ele quer calcular nos dois. Ah, ele não está feliz. Ele quer calcular nos dois. Eu quero saber quanto que daria no outro também. Teria como calcular? Olha só. 9,27. Beleza? Beleza. Eu venho e trago 9,27 e coloco e jogo ele aqui. E aqui, eu jogo quem? 12? Não. Eu faço o quê? Olha aqui em cima. Ó. Jogo o 10. Cheguei no valor para AB. Tensão de cisalhamento AB, tensão de cisalhamento BC. Aplicações de forma, pessoal. Sem grande muito, assim, não teve... Vamos pensar assim, a dificuldade, o que era o... Se é que dá para dizer, aonde que dá para comer bola e errar? Aqui, ó. Porque a gente tem que analisar o quê? Nós trabalhamos com torque ou momento, tanto faz, tá? Momentinho ou torque. Ah, como é circular, vamos usar torque para ficar bonito. Mas a gente sabe que é momento, que é força vezes distância. Então, aonde que come bola? Come bola aqui. A criatura vai sem noção e pega isto aqui e usa um lado só. Só que isto é um sistema. Eu até fiz do começo lá, isso empurra para lá, isso empurra para cá. Então, se é um sistema, eu não posso pegar um só, tenho que pegar os dois. É aqui que dá o erro. O resto é só aplicação de fórmula. É essa a interpretação inicial. Errou isso aí, tchau. Porque você erra aqui. Errou aqui, vai errar o resultado final. Tá? Então, vamos lá. Terceiro exercício da unidade 4.1, página 167. Para um tubo de aço com diâmetro externo de 60
e resistente a uma tensão de cisalhamento admissível de 70, determine a espessura do tubo para que seja capaz de suportar um torque de 1000 newtons por metro. Olha lá, torque. Aqui, ó, isso aqui é muito claro, ó. Momento, tá vendo? Né? Um torque não é força vezes distância, ok? Então tá, mas vamos lá, vamos focar aqui, ó. Então, ele está querendo o quê? Determine, ó, para um tubo de diâmetro externo, resistência, tensão, determine o quê? Espessura do tubo, para que ele seja capaz de suportar um torque. Tá? Então, ele quer a espessura. Só que ele está dando o quê? Diâmetro externo. Então, o que o maluco fez? Tá aqui, ó. Eu tenho um tubo. Ele é 60. Ah, legal. Ele está querendo que você calcule o diâmetro. Ele quer que você calcule a espessura. Ó, ele não te deu quem? Diâmetro interno, né? Mas se você pegar o externo, que ele te deu aqui, diâmetro externo, esse menos esse, você tem quem? A nossa amiga espessura. Então, vamos lá. Aquela fórmula que relaciona C1, né, C1, C2, C2, C1, ela vai me dizer isso? Vai. Por quê? Eu calculo o raio interno, eu já tenho o externo, esse menos aquele, divido por 2, chego na espessura. Esse é direto e reto a aplicação de fórmula. Então, eu pego aqui, ó, aqui eu só determinei o raio, beleza? E aqui, ó, esse é o cara que eu não tenho, que eu vou correr atrás. Como que eu vou correr atrás? Eu posso sair pela minha velha amiga tensão máxima e cisalhamento. Por quê? Porque ele deu, olha ela aqui, ó. Ela aqui, ó, dando sopa, né? E quem que ela mais usa? Este cara, ele também deu. Esse cara aqui, ele deu. E esse cara, ele deu para o externo, tá? Mas nós vamos trabalhar isto aqui já considerando esse aqui, para tirar. Isolei e descobri o meu C1. Multiplicou ele por 2? Não. Primeiro eu pego C2 menos C1, calculei, cheguei a 2,9. E aqui já me deu os 3. Por que não multiplicou por 2? Porque eu estou trabalhando com o raio, não com o diâmetro, tá? Isso é erro bobo. Cuidado. E assim a gente vai para a nossa seção 4.2. Vamos lá. Para um navio com hélices acopladas a um eixo vazado, com diâmetros externos de 350, internos de 280 e comprimento de 50 metros. Determine o ângulo de torção, ele quer o ângulo de torção, sabendo que o material possui, aí ele dá os dados ali, tensão admissível de 45 MPa e o G. Pessoal, ele dá a tensão, me dá esse cara, e mais que ele está me dando aí. Ele me dá tudo que eu preciso para calcular esses dois. Ele me dá o L, que é 50. Ele não me deu esse aqui. Deu? Não deu. Ó, não está aqui. Então, eu não tenho este cara para calcular esse aqui. Então, é esse cara que eu vou atrás dele. Tá? Então, eu vou pegar, equalizar, J1 para J2, vou fazer lá, calculei, ó, aqui, ó, relacionei diâmetro externo, diâmetro interno. Externo e interno, tá? Relacionei os dois, cheguei no valor de J. Ok, iríamos determinar então quem? O torque, lógico. Eu já tenho esse, eu já sei aquele, e ó, sem medo de ser feliz nessa aqui. Joguei nela, obtive o torque. Eu tenho torque, era quem eu não tinha lá no começo, lembra? Olha lá, ó.
Ó, eu não tenho quem? Torque. Calculando o torque, substituo, chegamos no meu ângulo, dado sempre em radianos, tá? Unidade, continuando, epa, esse aqui é igual àquele outro. Será que eu copiei 2 vezes? Não, não é igual. Ah, que susto. Tá. O sistema de engrenagem, o desenho é igual. O sistema de engrenagem é submetido a diferentes torques conforme apresentado na figura. Determine o ângulo de torção da engrenagem C em relação à engrenagem D, sabendo que o eixo tem diâmetro de 50 milímetros e o modo de elasticidade é 75. Tá? Então, ele quer o quê? Ele quer o quê? Ângulo de torção. Vai ser quem? Adivinha? Ó, essa fórmula aqui. Novamente. Dentro desta fórmula aqui, que eu vou jogar ele, eu venho aqui e faço análise. E quem que eu não tenho? Vamos lá? Vamos ver. Quem que eu não tenho para aplicar aquela fórmula? Ou melhor, quem que eu tenho? Eu tenho G, tenho diâmetro. Se eu tenho diâmetro, eu consigo calcular quem? O J. Né? Eu tenho torque. Eu tenho torque. Torque está ali. Então, especifico, eu tenho o L, porque eu especifico um dos lados. Né? Peguei, ó, o LCD. Olha aqui, ó. Peguei LCD, está lá. E o módulo de elasticidade transversal, está aqui, foi dado. Então, a gente só não tem o quê? Não tem aqui o momento de inércia, mas foi dado o C. Então, a gente tem como calcular. Ó, e esse aqui a gente calculou aqui. O G foi dado, esse foi dado, esse foi dado. Eu tenho como obter? Tenho, olha aqui. Ó, o G foi dado. O J está aqui, o meu momento polar. Né? O módulo está aqui, ó. O módulo que foi dado, 75. Onde é que ele está? Ah, pessoal, onde é que ele está? Foi dado aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui. E, ó, diâmetro também, ó. Foi usado para calcular o J, tá aí. Ó, se é LCD, eu tenho este cara e tenho esse. Tenho comprimento e tenho torque. Só aplicar na fórmula, né? Então, eu tive que fazer o quê? Primeiro, calcular o J, que ele não veio aqui. Mas eu poderia ter feito o quê? Eu sou marrento. Eu pego isso aqui e jogo aqui, ó, nessa equação. Poderia? Poderia. Daria o mesmo resultado. E este é o meu ângulo de torção. Ok? Vamos lá, pessoal. Exercício 3, da página 181. Tá? Exercício 3, página 181. A figura apresenta um eixo circular fixo nas duas extremidades, que é submetido a um esforço de torção. Sabemos que o diâmetro do eixo é de 40 milímetros, o G é 70 gigapascal, a tensão máxima de cisalhamento será quanto? Quero quem? Tensão máxima de cisalhamento. Novamente, pura e simples, mera aplicação de fórmula, né? Olha lá. Peguei o torque. Olha aqui. Eu sei que eu tenho um torque daqui a aqui e um torque daqui a aqui. E ele quer a tensão máxima de cisalhamento no eixo. Então, repare, ele não me pediu o trecho, ele pediu o eixo. Então, eu sei que o torque total é 300, dado em meio a meio. Metade do eixo de um lado, metade do outro. Só que de um lado tem 40 centímetros, outro tem 80. Ó, observa isso. Então, fazendo a equação, combinando o torque em um e o torque no outro, que tem que ser zero, né? Porque ele tem que estar estável,
a gente tem esta relação aqui, ó, do torque B em relação ao torque A. Mas isso é notório, né? Não precisava nem fazer essas contas besta, né, pessoal? É só olhar aqui. Se esse aqui é 2 vezes, e se esse aqui é 2 vezes nesse, é óbvio que esse é 2A. Né? Ó, só olha aqui, ó. Pô, chegou lá. Aí, ó. Ah, 0,5, ok. 0,5 é 1 dividido por 2. Então, beleza. Substituindo, torque, o sistema de equilíbrio, está aqui. E aquela correlação, eu obtenho quem? O torque em A e o torque em B. Então, dos 300, 200 fica com A e 100 fica com o B. Certo? O que eu falei? Esse aqui é legal porque fala das engrenagens da bicicleta. Lembra que eu falei? Maior e menor? Ou seja, este cara aqui, como ele tem maior distância, provavelmente esse eixo aqui, ó, tá menor. Essa polia aqui, ó, tá menor, ó. Isso aqui tá menor do que essa aqui. Por quê? Porque tem que ocorrer a compensação. Então, em função disso, por isso que, ó, 300 virou 200 para um, 100 para o outro, mas fechou os 300 para dar o equilíbrio. Beleza. Beleza. Vamos lá. Portanto, né, depois de determinado, a gente tem como calcular a tensão máxima de cisalhamento. É óbvio que eu vou calcular em função de quem? Do meu menor? Não, do meu maior. Por quê? Porque o meu maior está aqui, ó. Ele vai me dar, o meu maior vai me dar a maior tensão. Se fosse pelo momento polar aqui, ó, eu pegaria o menor, porque aqui está dividindo. Como é diretamente proporcional, eu pego o de cima. Calculei, cheguei no valor da minha tensão máxima de cisalhamento. E aqui a gente entraria no exercício 4.3 da sessão, o primeiro exercício da sessão 4.3, que nós vimos antes de começar. Eu deixei agrupado tudo em um único arquivo, pessoal, para facilitar, para ficar mais fácil para vocês manusear. Jefferson. Oi. Tem o exercício da seção 3.1, o exercício 3. Você tem a resolução dele? Eu me perdi nele aqui, não sei. Deixa eu ver aqui, Helena, se eu tenho ele aqui. Só repete para mim, é o exercício 3, o 3.1. Isso. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é mais antigo, mas vamos lá. Deixa eu ver. 3.1. Vamos lá. Eu não estou achando ele aqui, Helena, mas vamos pegar. Tá, vamos olhar ele pelo livro. Tá, só me diz a página para facilitar, Helena. Helena, qual que é a página? Eu estou falando com o negócio fechado. É 118. Tá. 118. Tá aqui, ó. 117. Se é o primeiro, é 117, né? Ou é o 3? É o 3. Tá. Certo. Primeiro está no 117. A distorção do ângulo interno de uma peça. É esse, Helena? É esse. Para o bloco apresentado na figura aí. É esse mesmo. Certo. Não, vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ok. Bom, já separei eles ali. Tá aqui. Estou projetando o livro, tá? Então,
Só para a gente ler aqui e entender o problema da Helena. Vamos ver o problema da Helena. Então, a distorção do ângulo interno de uma peça é conhecida como deformação de cisalhamento, representada pela letra grega gama, e expressa em radianos. As letras subscritas são correspondentes às direções nas quais ocorre a mudança do ângulo. Então, vamos tentar entender esse negócio louco. Ah, tá. Então, ele vai rotacionar para cá. Então, aqui ele vai me dar este ângulo. Ah, beleza. Ó, mudança do ângulo. Ele está dizendo aqui, ó, mudança do ângulo. Ah, aqui, ó, o ângulo. Beleza, o ângulo aqui, ó. Tranquilo. Então, vamos continuar. Então, essas propriedades podem ser medidas em ensaios de laboratório para constatação do comportamento material. Essa aqui é a parte o quê? Lixo, né? Esse aqui é o quê? O lixo. Inútil. Por quê? Aqui ele não me falou nada que preste. Agora começa o exercício. Para o bloco apresentado na figura a seguir, está aqui a figura, é aplicada uma tensão de compressão que faz o bloco deformar, ó, ele está dando a deformação, 2 milímetros. Então, ele me deu uma deformação de quanto? 2 milímetros, está dado ali. Ao longo do eixo, que eixo? Eixo Y, ele está dizendo que ele deforma neste eixo, que é o meu eixo, né? Y, ele deforma em Y. Isso é importante. Com isso, sua forma sofre uma inclinação de 88 graus. Ele está dizendo aqui, ó, que essa informação é 88 graus. Na verdade, pessoal, olhando assim, dá a impressão que é muito, mas não é. É que, na verdade, se a gente pensar no ângulo reto, pensa no contrário. Quanto falta para 90? 2 graus, né? Determine as deformações em x e y e mais o meu gama de xy, que é quase como aqui a tensão. Seria como as minhas tensões normais de deformação e o meu xy. E o meu cisalhamento, né? XY é cisalhamento. Então, aqui, ó. Para determinar as deformações específicas e a deformação por cisalhamento, vamos identificar as informações que o enunciado proporcionou. Então, ele me dá que em x eu tenho 125. Ele me dá que em y eu tenho 0,1 metro, né? Mas, na verdade, aqui, ó, vamos olhar aqui, e realmente ele está dando isso, ó. Só que ele deu em milímetros, só isso. Ele deu, ó, o valor de y e ele deu o valor de x. E ele está dizendo depois que em y, aqui, ó, nesse cara que vale 100, ele não vai valer 100, ele vai valer 102. Né? Porque, ó, se ele deforma 2 e aqui ele vale 100, então ele vai valer 102. Ih, fechei o livro lá. Tá aqui, ó, em y, a deformação em y, tá aqui. E o ângulo, e dado o meu coeficiente de Poisson. Beleza. Com isso, a gente pode calcular a deformação em função de y. Está aqui. E agora, nós podemos determinar a deformação específica. Jefferson, você não está mostrando... você está falando de uma página e está mostrando a outra. Não, eu estou falando... Ah, que beleza. Que beleza. Obrigado, Helena. Esse nó cego fechou aqui. Ele fechou. Como é que pode, né? Fica me sabotando esse Teams aqui. O Teams é time. Ele devia jogar no meu time, não ficar me passando a perna. Né, Helena? Então, vamos lá. Agora o quê? Então, voltando. O LX, o LY, ele deu para gente, né? Aí, a deformação, ele deu o ângulo e deu Poisson. Ah, beleza. Então, com isso, a gente tem como determinar a deformação em Y. E é uma coisa lógica, né? Não é lógica? É. Por quê? Porque a gente está trabalhando com os materiais e eu tenho uma compensação. Como assim a compensação? É claro. Se eu deformei, se eu aumentei no eixo Y,
eu perco no X. Essa é a lógica, é a lei da compensação. Tá? Então, é isso que a gente está vendo. Foi quanto? 0,2 lá. Em Y, opa. Então, eu vou ter que fazer uma compensação. Só que eu tenho o coeficiente de Poisson, que é justamente o cara que faz o equilíbrio. Vai de quanto para quanto. De quem para quem. Então, pegando os dados do enunciado, a gente calcula essa deformação e depois a gente vai para determinar a deformação específica. Tá? E assim, por fim, a gente vai calcular o quê? A deformação por cisalhamento. Então, podemos dizer que essa distorção é a diferença entre o ângulo inicial do bloco pelo ângulo de distorção. Analisando a figura, podemos dizer que o ângulo após a distorção será 92 graus. Lembra que eu falei a resposta no cálculo, tá? Pega lá, é 88, mas pessoal, calma lá, não é tanto assim, pensa no 90. Olha ali. Então, aqui a gente teria que calcular aqui, pessoal, é só muito mais em função, né? E em função aqui, porque ele pediu a deformação. O ângulo estava dado, né? Mas ele pediu a deformação. Ele pediu. Então, aí nas respostas, ele dá lá, para nós, a alternativa que ele dá é a A. Se a gente voltar aqui, voltamos nele. Aqui, ó. Voltamos nele, exercício 3, letra A. Ó, deformação em X, deformação em Y e deformação em... E o gama X. Ô, Jeff, eu tinha agarrado dessa aí também. Então quer dizer que a deformação em X vai ser dada em função do Y. Pela Exatamente. Por causa de Poisson. Lembra Poisson? Lembra o coeficiente de Poisson? Uhum. E os dados é dado aqui, ó. E ele dá, ó, considerando esse cara. Esse é Poisson. Esse é Poisson. Né? Então, ele já deu para a gente os dados. Ele já deu ali. Ele deu Poisson aqui, deu aqui, ó. Então, aí ele me deu 1. O 2, ó. Então, se ele deu 1, o outro eu consigo pegar. Por quê? Olha só. 0,3. Ó, 3 vezes 2, 6. Matou aqui. Ok? Ok. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Tranquilos? Bom, pessoal, dessa forma a gente encerra o nosso conteúdo de resistência dos materiais. Nós acabamos tendo praticamente quase que 3 sessões de forma online, mas eu procurei trabalhar o material o máximo possível para poder explicar os conteúdos, os principais pontos, para que vocês entendessem uma matéria que é tão importante, que vocês vão precisar dela lá na frente, com toda certeza, tá? Vocês vão usar ela de forma indireta. O pessoal da Civil usou já neste semestre, pessoal que está fazendo mecânica dos solos comigo, toda essa parte do círculo de Moore eles acabaram vendo já nesta disciplina. Por quê? Porque geralmente resistência dos materiais ela cai para o 5º período, ela é uma disciplina de 5º período, e eles estão no 6º, como foi feito, né, tudo para eles, entrou resistência no 6º período, eles acabaram vendo os 2 conteúdos juntos. A ideia lógica seria ver primeiro resistência para depois ver círculo de Moore. Ficaria mais leve, mas ficou o que deixou pesadão para eles círculo de Moore, né, que é aplicado a solos, que é mais complicado do que a gente viu aqui, tá? Diga-se de passagem. Mas, enfim, vencemos mais essa etapa.
A nossa avaliação vai ser aquilo que eu falei, não vai ter grande novidade. Eu estou estudando até a possibilidade da redução, que é bem provável, de questões. Ao invés da gente ter 10 questões, talvez a gente tenha menos questões. Tá? Mas eu estou pensando nisso, eu ainda não fiz as provas, mas a ideia é que as provas estejam acessíveis para vocês. A nossa prova vai ser baseada no quê? É só vocês têm lá disponível no AVA todos, simplesmente todos os PowerPoints, né, convertidos para PDF, impressos em dois slides por folha, lá no AVA. Então, em cima dos exercícios que estão no AVA, do AVA da faculdade? Não. Do AVA, que eu quero dizer, no PowerPoint, ok? No nosso material de aula, em cima destes exercícios, eu vou construir a prova, alterando dados. Né? Alguma coisa ali, por exemplo, calcule para um torque ali, tá, de 400, que a gente viu ali num dos últimos exercícios. Olha, o torque aqui não é 400, o torque aqui é 300. Olha, o comprimento que estava 500 aqui agora é 200. Eu vou fazer algumas alterações e vou pedir para vocês calcularem. Entendeu? Então vai ser fácil. Eu acredito que vai ser bem tranquila a prova. Vai ser muito, muito, muito mais tranquilo que se ela fosse presencial. Isso eu posso afirmar para vocês em 100%. Presencial daria as formas? Para vocês daria as formas, porque o meu raciocínio é que ninguém tem que ficar decorando forma, tem que entender o conceito. Mas, aí vocês teriam que fazer sem consultar nada e com tempo. Né? Assim vocês vão ter tempo para fazer. Eu vou liberar o material uma semana antes. Oi. Boa noite, beleza? Boa noite, beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vai ser a dinâmica das provas finais aí? Você vai ter tempo para fazer igual essa interativa ou você vai soltar ela antes e depois a gente entrega? Aproveitar que você está falando isso aí. Era exatamente isso que eu estou falando. Eu vou publicar as provas, vou liberar elas uma semana antes para vocês. Tá? Provavelmente, a gente tem... Porque, assim, a nossa semana a gente tem que trabalhar com o calendário, concorda comigo? Eu não posso fugir da regra, porque senão me pegam. No nosso calendário, as nossas provas estão previstas de 15, certo? De 15 até 19, não é isso? Né? É aquela semana lá que a gente tem, de 15 a 19. Tá? 15 segunda, 19 sexta. Então, o que eu estou pensando é o seguinte, vocês têm até dia 10, vocês vão estar com a cabeça nas provas interativas. Dia 11 é feriado, olha só que legal. Eu pensei em fazer o quê? Libera as provas dia 10, porque daí vocês têm 11, 12, 13, 14, 4 dias para quem não trabalha. Para quem não está trabalhando na pandemia, não faz diferença. Mas para quem está trabalhando, eu acho que faria uma diferença legal essa questão, né? Então, assim, eu teria que liberar ela dia 8 para vocês, para a turma de segunda. Dia 9 para a turma de terça, assim por diante, né? Então, eu estou pensando em liberar antes, né? E daí dá um prazo, por exemplo, até quarta-feira, dia 17, para todo mundo entregar as provas. Então, vai ser mais ou menos isso aí. Então, vocês vão ter, algumas disciplinas vão ter uma semana, outras disciplinas vão ter talvez um pouquinho mais. Talvez 8 dias, 9 dias, enfim. Mais ou menos como foi na prova passada. Respondida a pergunta? Respondido, professor. Valeu. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, então encerramos a nossa aula, tá? Finalizamos o nosso conteúdo e agora vamos para a nossa prova. Vocês já
tenham uma noção de como é que vai ser o sistema, a prova, tudo mais. Vou disponibilizar um canal para vocês poderem fazer as perguntas, o questionamento, tudo certinho, tá? Tirar essas dúvidas. E vamos lá, vamos em frente, vamos torcer, rezar para Deus, para que semestre que vem as coisas voltem ao normal e a gente possa ter aula tranquila, em paz, em sala de aula, né? Não tenhamos que mais conviver com esse vírus chinês, né? Aí olha, por Deus do céu, que a semana eu fiquei pensando coisa ruim em relação a esse chinês, né? Quando eu li que eles tinham detectado uma mutação do vírus, desse vírus lá na China. Eu já pensei, pronto, tranca tudo aquelas pragas lá, não deixa sair da China, enquanto não acabar com o vírus, ninguém vai para a China, ninguém sai da China. Controla lá, em vez de deixar espalhar pelo mundo de novo, né? Foi o que eu pensei, né? Tomara que o pessoal tenha esse bom senso, porque senão a gente tá lascado. Imagina, todo ano a gente perder meio ano preso dentro de casa por causa de vírus chinês. Aí não dá para ser feliz, né, pessoal? Mas então, boa noite a todos. Ainda tem alguns que vão ter aula comigo, né? E os demais, prazer trabalhar junto com vocês aí, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.